graça e a paz do Senhor, irmãos. Quero compartilhar uma palavra com você nesta manhã que eu creio vai te abençoar ricamente. Existem coisas poderosíssimas na palavra de Deus, coisas que talvez você nunca tenha sequer ouvido falar ou nunca prestou atenção. Eu queria falar hoje de um poder misterioso que existe na migalha, o poder das migalhas. Mas eu queria antes ler um texto que está em Mateus 15, do 21 ao 28. É um texto bastante conhecido. E eu queria, através desse texto, então, falar do poder da migalha. Vamos lá. Verso 21 diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela então chegou a ele, adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E então respondeu-lhe Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então eu quero compartilhar com vocês hoje do poder da migalha. A história conta a busca de uma mulher para uma cura, não uma cura para ela. A cura não era propriamente para ela. A Bíblia não diz se ela tem algum problema, possivelmente não tinha, ou se tivesse, na hora, o problema mais importante era a saúde da sua filha. Ela clama a Jesus pela sua filha. Aquela mulher, ela tinha um compromisso sério com a sua filha, com a próxima geração. Nós também hoje temos compromissos com a próxima geração. Nós temos compromissos com os nossos filhos, sejam eles filhos naturais ou sejam filhos espirituais. Entretanto, eu quero deixar claro para você, existe um grande poder na oração de intercessão. Por isso, nós podemos aplicar esse texto, essa história bíblica, na nossa vida hoje. Nós podemos escolher se vamos prestar contas a Deus dos nossos filhos, como esta mulher fez, ou como Eli fez, cuja história está no primeiro livro de Samuel. Eli, ele não praticava coisas erradas, mas os filhos dele praticavam. E quando Deus foi tratar sobre essas coisas erradas, ele não procurou os filhos de Eli, ele procurou primeiro Eli. E por que Deus fez isso? Porque os pais possuem responsabilidade sobre a vida dos seus filhos, tanto os naturais quanto os espirituais. Os pais choram e imploram diante a Deus por seus filhos, mas também tem um momento em que eles precisam confrontá-los, exortá-los, se necessário. Os pais não podem ser omissos quanto a certos comportamentos adotados pelos filhos. E a maneira como aquela mulher orou e a atitude dela é para nós como um modelo a ser seguido. E eu queria, desses versos, dessa história, tirar hoje 4 lições para que nós possamos aplicar isso na nossa vida hoje. Vamos lá. A primeira lição diz respeito ao poder da persistência. Aquela mulher manifestou o poder da persistência. Jesus não tinha o chamado para pregar naquela região. Ele vivia para pregar em outro local. Mas alguma coisa naquele local o atraía. Você pode ver pela Bíblia que ele sempre passava por Sidom e Tiro. Sempre. Por várias vezes, essa mulher clamou dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Várias vezes. Jesus parecia ignorá-la. Parecia. Para os discípulos de Cristo, aquele clamor já estava incomodando. Eles até chegaram a falar: Mestre, despede logo essa mulher.
ela está gritando, ela está fazendo muito barulho, está chato aqui. E Jesus apenas disse com voz baixa: não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Entretanto, a mulher o adorou, dizendo: socorre-me, Senhor, eu insisto, socorre-me. Ela foi persistente, ela não desistiu. Existem pessoas que oram por anos a fio, incessantemente, diuturnamente, por uma bênção. Não desistem, persistem. Devemos crer que uma hora nós alcançaremos a bênção. Ela é uma promessa e nós a alcançaremos, se não desistirmos, como diz Paulo. Pode ser que você não veja tudo se cumprindo, mas creia, você pode passar, você pode morrer, mas Deus não passa, Deus não morre. A palavra dele sempre se cumpre. A perseverança é a maior expressão de fé. Segunda lição que eu quero compartilhar com você diz respeito ao poder da migalha. O Senhor disse para aquela mulher: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Aparentemente era uma fala desanimadora da parte de Jesus, mas aquela mulher, ela escolheu não ficar magoada, não ficar ofendida, não ficar sentida ao ser comparada com um cachorrinho. Eu creio que nos dias de hoje, qualquer um de nós talvez ficasse ofendido, ou como a gente diz, fizesse beicinho para isso. Mas o entendimento que a mulher teve da migalha mudou a situação dela. Ela disse: de fato, eu não quero o pão dos filhos, eu não quero o pão nem dos servos, eu só quero as migalhas, porque eu sou sim, Senhor, este cachorrinho, e essas migalhas me bastariam. Foi como se ela tivesse dito: eu tenho fé para crer que somente essas migalhas vão mudar a minha vida, vão mudar a minha situação e vão salvar a minha filha. Foi como se ela tivesse dito: essas migalhas têm o poder. Agora perceba, se há poder suficiente nas migalhas, qual será o poder liberado dos céus no pão inteiro? Qual será a quantidade de poder que existe no pão? Hoje nós somos filhos, nós não precisamos viver de migalhas, pois nós temos acesso ao pão inteiro, o pão que está colocado ao nosso dispor, o pão da vida, o pão inteiro. A mulher comeu das migalhas e o milagre aconteceu. Vamos então desfrutar o pão vivo que desceu do céu. Vamos fluir neste poder. Em Lucas 16, 22, nós temos a história de um pobre chamado Lázaro, que também comia das migalhas que caíam da mesa do rico. No entanto, Lázaro não ficava revoltado com isso. Ele comia das migalhas e confiava na provisão do Senhor. A Bíblia diz que Lázaro morreu e foi levado ao trono de Deus. Quanto ao rico, simplesmente morreu. Terceira lição que eu quero tirar: o poder do sussurro. Existe no primeiro livro de Gênesis, de Reis, em 19:11, o exemplo de uma voz suave, de um sussurro. Jesus fez a mesma coisa com a mulher. Ele falou numa voz baixa, quase um sussurro. Às vezes nós esperamos uma voz retumbante, uma voz alta, uma voz grossa, que faça a terra tremer. No entanto, não foi isso que Jesus fez com a mulher. Foi um sussurro. E ela entendeu. O poder não está na altura. O poder não está na intensidade da voz. O poder está aonde a palavra de Deus encontra o terreno fértil da fé. Lá sim se encontra o poder. E quando Jesus falou com ela, ela conseguiu algo que ela não tinha antes: a palavra de Deus. Tudo que nós precisamos é de uma palavra de Deus, é de uma profecia, é de algo sobre as nossas vidas que nos leve a ter fé. Devemos orar e buscar até que Deus libere a palavra. E quando a palavra de Deus é liberada sobre nossas vidas, as coisas acontecem. O poder dele se manifesta. Nós passamos a ter um propósito, a crer mais, a ter mais fé. Isso deve nos bastar. Existem algumas ocasiões em que nós temos a palavra direta de Deus sobre nossas vidas. Nós a entendemos como uma profecia. Em outras, Deus fala conosco de maneiras misteriosas. Às vezes, precisamos de entender a mensagem nas entrelinhas. Nestes dias, o que nós precisamos e devemos buscar em oração é que Deus fale conosco. Nem que seja num sussurro, uma voz baixinha.
A palavra dele não importa se é somente um sussurro ou se ela é alta. Ela é âncora para a minha vida e alimento para a minha fé. O que nós precisamos é de um toque sobrenatural de Deus. Não devemos ficar buscando algo espetacular em nossa vida, pois nós corremos o risco de perder o sobrenatural de Deus. E por fim, a quarta lição que eu posso tirar nos dias de hoje dessa passagem: o poder da adoração. Ali diz: ela, porém, veio e o adorou. Existe um poder na adoração. Isso é um fato. Eu queria que você hoje cresce nisso com todas as forças. É muito comum hoje nós vermos o profissionalismo na adoração. Músicos profissionais em adoração. O profissionalismo, entretanto, torna-se morto quando nós perdemos o foco em Jesus. Louvor não é diversão, precisa de ter adoração, e esta acontece em espírito e em verdade. Era proibido ao povo de Israel fazer perfumes com a mesma composição do óleo que era usado para a unção, porque a unção de Deus é para ser santificada, ela não pode ser misturada. A nossa postura deve ser: Senhor, fale comigo nesta canção, independente se ela é bem tocada, independente se a pessoa que canta é afinada, independente se alguém tocou. Eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero adorá-lo através dela, em espírito e em verdade. Eu preciso ouvir a sua voz no meio dos louvores, que eu sei que lá Deus habita. Nós não podemos misturar profissionalismo com a adoração. Eu posso adorar de uma forma bela, de uma forma linda, de uma forma afinada, mas o mais importante é a adoração. Não podemos trazer fogo estranho diante do altar de Deus e nem trazer as coisas lá de fora, pois a unção não mistura com mais nada. Então vamos simplesmente adorar do nosso jeito, com a nossa voz, com os nossos instrumentos, mas em verdade. Esta adoração sincera, ela tem o poder de liberar a palavra de Deus sobre a nossa vida. Amém? Vamos então persistirmos até alcançar a atenção de Deus para a nossa vida. Vamos atender. Se hoje nós temos o pão vivo que desceu do céu, o poder contido nesse pão é infinitamente maior que o das migalhas. Vamos aprender a ouvir a voz do Senhor, mesmo que ela seja somente um sussurro. E em cada momento da nossa vida, que cada respiro nosso seja um momento de adorá-lo, de buscá-lo. Façamos isso então hoje mesmo. Eu não sei qual é a sua batalha, eu não sei pelo que você passa hoje, mas eu queria deixar esta palavra para você. Que você não desista, que você possa persistir, crendo que a voz do Senhor vai chegar até os seus ouvidos, que a profecia de Deus está sobre a sua vida e que coisas maravilhosas vão acontecer quando você persistir, ouvir a voz de Deus, crer e começar a adorá-lo. Eu queria compartilhar isso hoje com você e eu desejo que a sua vida seja ricamente abençoada pelo poder de Deus. Amém?